Falando sobre a violência, apenas no ano passado, 388 instituições financeiras foram assaltadas aqui no país. E uma proposta visa transformar o assalto a banco em crime de terrorismo. E sobre isso nós vamos conversar agora com o deputado federal Capitão Derrite, do PL de São Paulo, que é autor do texto. Muito bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo, Roberto, Lívia, é um prazer estar aqui no Jornal da Manhã. Prazer é nosso tê-lo conosco. Eu queria que o senhor falasse, então, em que pé está esse projeto? Ele já tramitou, passou pela CCJ? Marcelo, esse projeto, na verdade, não é de autoria minha, é de autoria do deputado federal Roberto Fraga, aqui do Distrito Federal. Ele apresentou esse projeto em 2003, veja só, a lentidão do nosso poder legislativo para apresentar soluções que a sociedade brasileira precisa quando o assunto é segurança pública. Então, ele apresentou esse projeto em 2003, alterando a tipificação de terrorismo no Brasil. Eu lembro a todos vocês que terrorismo no Brasil, segundo a Lei 13.260 de 2016, só comete um ato terrorista quem faz isso movido por um atentado que haja ferimento de etnia, raça, religião. Então, não existe no Brasil um ordenamento jurídico quando se trata de terrorismo. É muito subjetivo e voltado para essas pautas que eu apresentei. Então, o deputado Roberto Fraga apresentou uma legislação que, enquadrando o crime de terrorismo, e colocou algumas características lá, algumas tipificações para o enquadramento penal. Ocorre que 28 propostas foram apensadas nesse projeto e eu fui o relator dele na Comissão de Segurança Pública neste ano, no ano de 2022. E aí nós conseguimos aprovação na Comissão de Segurança Pública. Então, passa a ser crime de terrorismo no Brasil ações criminosas como nós vimos em Araçatuba, quando mais de 40 bandidos fizeram inclusive escudo humano, amarraram um cidadão no capô do veículo, utilizaram mais de 98 quilos de explosivos. Teve um cidadão até que, por curiosidade, foi mexer lá num saco de pão e era um artefato explosivo, ele perdeu, teve que as duas pernas amputadas. Tivemos também casos em Botucatu, em Criciúma, tem um policial militar de Santa Catarina que encontra-se acamado em estado vegetativo até hoje, porque foi atingido por um disparo de fuzil. Então, nós estamos vivendo cenas de guerra. É tão claro para mim que isso trata-se de terrorismo, que no caso de Araçatuba, no dia seguinte, as aulas das escolas foram suspensas, Marcelo. Então, se isso não é terrorismo, eu não sei o que é. E as forças policiais, infelizmente, estão fazendo o que podem. Eu já citei o caso do soldado de Santa Catarina, que está em estado vegetativo. E a legislação precisa enfrentar essa realidade e punir adequadamente o criminoso. E nós temos uma série de outros problemas, não só por falta de tipificação penal, como terrorismo, mas também tem outras questões. Exemplo do caso de Araçatuba, a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas a Civil chegou até o mandante do crime. E nós sempre tratamos o crime como uma atividade econômica, né? Quando chegou até ele, perguntado para ele informalmente como ele tinha feito essa ação, como ele planejou, resposta dele: eu investi cerca de R$600 mil na ação, porque eram 20 veículos blindados, mais de 40 criminosos, drones foram utilizados, fuzis, armas de guerra, artefatos explosivos, ou seja, investiu R$600 mil porque, segundo ele, iria lucrar alguns milhões de reais. E aí, para nosso total desespero, chegaram até ele foi levado na presença de um juiz e ele foi liberado na famigerada audiência de custódia. O Poder Legislativo precisa dar uma resposta a essa barbárie, a esse terrorismo que existe no Brasil, e nós só vamos conseguir se nós promovermos a reforma do sistema de justiça criminal. Pois é, deputado, o senhor explicou para a gente que essa proposta começou a tramitar há anos, 28 propostas nesse sentido foram apensadas a esse projeto. Por que tanta demora para discutir, para votar uma pauta tão importante, principalmente nos últimos anos, em que o chamado novo cangaço tem avançado para várias regiões do país? Por que tanta dificuldade? No que esse projeto causa tanta polêmica ou falta de consenso para que ele não avance? Porque, infelizmente, tem muitos deputados que defendem bandidos e defendem organizações criminosas. O crime organizado ele está presente em todas as instituições, inclusive no parlamento.
porque é a conclusão que eu chego. Não tem cabimento a gente achar que... Não, como que existe, é só no Brasil, o Brasil optou, desde a década de 80, de não enfrentar o crime da forma como ele merece ser enfrentado. Enquanto os Estados Unidos aplicou a tolerância zero, enquanto outros países desenvolvidos puniram o menor dos delitos para evitar que o maior acontecesse, vocês estão vendo cenas aí de guerra, porque o Brasil optou lá atrás, dentro da lei de execuções penais, não, temos que criar a figura da progressão de regime, cumpre 1/6 da pena e já progride para o regime semiaberto. Não, vamos falar em ressocialização. Coitado, ele tem que sair, tem que ter as saídas temporárias, são 7 saídas temporárias por ano. Só em São Paulo, cerca de 37 mil presos são postos em liberdade para passar o final de semana à vontade. A gente sabe que eles não passam à vontade. Eles voltam para as ruas para roubar, para participar do tráfico de drogas. Então, o poder legislativo, primeiro, nunca tiveram aí, acho que o momento nunca foi tão propício por ter deputados que vivenciaram essa guerra. Então, não sou só eu, tem outros 20 deputados que são oriundos das forças policiais. E aí nós começamos a pressionar aqui os demais deputados, inclusive o presidente da Câmara, para que tratasse segurança pública com prioridade, não apenas como uma preocupação, ou pior, como uma preocupação em período eleitoral. E aí projetos foram resgatados, como esse, que eu falei, o PL 149 de 2003, e outras tantas propostas que estão sendo postas agora para, de fato, serem pautadas em plenário. A minha principal bandeira aqui é encarecer o custo do crime no Brasil, sem dúvida alguma. Mas tem um projeto que deve entrar em pauta, que é o projeto de minha autoria, do fim das saídas temporárias, já tem assinatura para ir para plenário. E mais do que isso, nós conversamos com o Arthur Lira, presidente da Câmara, e deve ser promovida na Câmara dos Deputados uma semana exclusiva para votações de pautas da segurança pública, quebrando aí essa rotina de que nunca eram pautados, assim como você perguntou, Lívia, por que isso nunca foi posto, na verdade, em votação? Porque não tinha interesse. Os deputados sempre olhavam assim para a segurança pública, deixa isso de lado, isso não é prioridade para a gente, tem que ser prioridade, porque é a reforma mais importante, tão importante quanto a reforma tributária, como a reforma previdenciária que nós promovemos aqui, como o marco do saneamento básico no Brasil, que nós conseguimos aprovar, é a reforma do sistema de justiça criminal, a reforma da segurança pública no Brasil. Com o deputado federal Capitão Derrite, do PL aqui de São Paulo, agora a sua pergunta, Roberto Mota. Bom dia, deputado. Eu gostaria de começar dando os parabéns ao senhor, porque é muita alegria ver um representante eleito, um membro da polícia, que chega ao Congresso defendendo pautas de segurança pública e não pautas corporativas. É muito raro a gente ver isso. O seu trabalho tem sido exemplar, a gente percebe que o senhor se preparou, inclusive com essa abordagem do combate à vantagem econômica do crime, né? É uma coisa que o ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1992, Gary Becker, já dizia: o criminoso faz uma avaliação de custos e benefícios antes de cometer o crime, e aqui no Brasil o benefício é para o criminoso. A gente, como o senhor citou, nós vimos aí em Araçatuba, Guarapuava, agora recentemente em Itajubá, cidades inteiras feitas de refém. Existe um clamor popular pelo endurecimento da lei, para que o criminoso efetivamente seja punido. A gente sabe que existem inúmeros exemplos lá fora de que essa é realmente a melhor abordagem. Um criminoso violento que mata, que estupra, ele não precisa de curso de capoeira, de curso de contabilidade, ele precisa ficar numa cela 10, 20, 30 anos ou até pela vida inteira, como acontece em muitas democracias. Mas como o senhor disse, deputado, é muito difícil, né, apesar da sociedade inteira pedir isso, poucas vozes argumentam em contrário, como a gente viu agora o absurdo de um senhor aí, que eu não vou citar o nome, que chamou os sequestradores de Abílio Diniz de meninos, né? E se disse que sentia orgulho de ter ajudado a libertá-los. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: existe no Congresso um lobby do mal que trabalha para impedir que a lei seja mudada para proteger a população? E se existe, quem compõe esse lobby? Excelente, obrigado. Antes de mais nada, Roberto, dizer que você é uma grande referência para todos nós nessa área aí, junto com o João Henrique Martins e tantos outros que fazem um trabalho
fantástico e mostrando a verdade sobre a segurança pública no Brasil. Existe sim, infelizmente, apesar da população, das pesquisas recentes apontarem que a população, mais de 85% da população apoia a política de tolerância zero contra o criminoso violento, que é o caso desses crimes aí do Novo Cangaço. Infelizmente, no Congresso Nacional, quando nós vamos tratar e debater temas importantes sobre segurança pública, sobre endurecimento do Código Penal, alteração do Código de Processo Penal, da Lei de Execuções Penais, do Estatuto da Criança e do Adolescente, aí vem por trás uma série de instituições, e aí são ONGs que se dizem defensoras dos direitos humanos, que recebem doações multimilionárias de instituições globalistas. Nós temos grandes escritórios criminalistas, mas não são criminalistas, são criminalistas que são garantistas, isso é importante a gente dizer. Lembrando que o garantismo penal ele é um materialismo do marxismo cultural que enxerga ali o bandido como um coitadinho, uma vítima da sociedade, e nós sabemos disso. Roberto falou aqui do Gary Becker, a decisão ela é racional. O criminoso, quando ele vai cometer um crime, é uma decisão que ele fala assim, quais são os benefícios que eu vou ter? São grandes. E qual é o risco? O risco é baixíssimo no Brasil. Então vale a pena. Então é uma decisão racional. Não é porque ele nasceu numa comunidade que ele se torna criminoso, não. O bandido não é vítima da sociedade, coisa nenhuma. Então, nesse sentido, nós temos ONGs que se dizem defensores de direitos humanos, mas na verdade estão defendendo criminosos. A exemplo da ONG Fogo Cruzado do Rio de Janeiro, da famosa DPF 635, que junto com o Partido Socialista Brasileiro e a decisão do ministro Fachin proibiram as operações policiais nos morros cariocas durante a pandemia. E nós temos os grandes escritórios criminalistas, garantistas, que atuam por trás. Nós tivemos na CCJ, a deputada Bia Kicis era presidente, eu fui o presidente da subcomissão de reforma dos assuntos penais. E aí, durante a tramitação de vários pontos, como o ECA, que eu mencionei aqui, Estatuto da Criança e Adolescente, se tiver nesse crime aí que nós estamos assistindo os vídeos, um criminoso que não tem 18 anos de idade, portando um fuzil ou uma granada, se ele for autuado, preso, primeiro que ele não é preso, ele é apreendido segundo a legislação, olha que absurdo. Ele vai ficar, no máximo, apreendido, cumprindo medida socioeducativa 3 anos, que é isso que o Estatuto da Criança e Adolescente permite. Nós alteramos de 3 para 10 anos, enquanto a PEC da maioridade penal fica parada lá no Senado, né? Porque nós já aprovamos a Câmara e o Senado engavetou lá, infelizmente não dá andamento. Então, respondendo mais uma vez, Roberto, nós temos ONGs que se dizem defensoras de direitos humanos, recebem doações multimilionárias de instituições globalistas internacionais, e temos os advogados, os escritórios criminalistas, garantistas, que ganham muito dinheiro, essa que é a verdade, com os infindáveis recursos que a legislação proporciona, enfim, com as benevolências da lei, e, claro, deputados que passam a mão na cabeça de bandido, acreditando que bandido é vítima da sociedade. Nós sabemos que não é coisa nenhuma. E lembrando, né, deputado, que nós tivemos aí um traficante que tinha 2 condenações em segunda instância e que saiu pela porta da frente, e obviamente quando for atrás dele, nunca mais ele vai aparecer. Evidentemente, uma autorização do Supremo Tribunal Federal, inclusive. Agora, o senhor falava dessa semana aí de votações, o senhor acredita então que temas como esse, no ano eleitoral, ainda podem ser votados, e é uma adesão, claro, da sociedade? Olha, Marcelo, eu nunca fiz tanta pressão no Arthur Lira do jeito que eu estou fazendo agora, viu? Eu enviei mensagens, fizemos reuniões, o presidente da Comissão de Segurança Pública, Luísio Mendes, outros deputados estão comigo, não sou só eu. Então, a promessa que se tem, o combinado que se tem é que a primeira semana de julho seja uma semana exclusiva para assuntos de segurança pública. O que eu puder fazer, já peço aqui o apoio de vocês, da Jovem Pan, para divulgar ao máximo, para conscientizar a população, pautas importantes como fim das saídas temporárias, como a alteração da tipificação do terrorismo no Brasil. Essas pautas têm que ser levadas a plenário e passar sob o crivo lá dos demais deputados, até para a população ver lá quem são os deputados que realmente defendem a sociedade ou defendem os bandidos. Então, eu creio muito que primeira semana de julho a gente deva voltar em plenário, uma semana exclusiva das pautas da segurança pública. Nós conversamos com o deputado federal, capitão Derrite, do PL aqui de São Paulo. Foi um prazer tê-lo conosco. Capitão, até a próxima. Um abraço a todos vocês, Deus os abençoe.